Como ensinar o seu filho a lidar com dinheiro? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, galera, se inscreva, porque quando você se inscreve em nosso canal, o YouTuber tem condição de divulgar o nosso conteúdo, propagar o nosso conteúdo para outras pessoas. Dentro desse processo nosso de ensinar sobre como lidar com o dinheiro, sobre educação financeira, nós temos percebido que a maior dor das pessoas no que diz respeito a não saber dar dinheiro está relacionada principalmente ao consumo excessivo daquilo que as pessoas às vezes não precisam. Mas para mim, o ponto mais crítico tem a ver com o próprio processo de educação. Vocês já repararam que quando vocês estão lá na escola, começando a sua vida acadêmica, ainda nos primórdios da formação, você estuda sobre matemática, sobre ciências, sobre biologia, sobre português, mas ninguém ensina vocês como lidar com o dinheiro. A opinião que eu tenho é que falta o ensino de educação financeira nas escolas, ali mesmo no primórdio, no início, para poder ensinar as crianças, as jovens, adolescentes a como lidar com o dinheiro. Nosso vídeo de hoje, ele está preocupado em demonstrar que a gente precisa trabalhar a educação financeira desde a idade mais tenra possível, desde o início, na verdade, da nossa jornada nesse mundo. Quanto mais cedo a gente aprende a lidar com o dinheiro, posso assim dizer, mais feliz a gente se torna. Porque o mau uso do dinheiro, o não saber usar o dinheiro, são pontos que levam muito as pessoas até serem deprimidas, serem tristes, porque às vezes elas querem assumir algo do qual elas não dispõem dos recursos necessários e não sabem se planejar para, no momento correto, adquirir determinados bens. Então hoje esse vídeo é basicamente dito a você que possui, uma criança, caso você que é pai, você que é mãe, você que é padrasto, que é madrasta, que é tio, você que ajuda no processo de formação de uma criança. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas não custa deixar de registrar e de lembrar. A maior educadora financeira que eu tive foi minha mãe. Mas por que a minha mãe foi minha maior educadora financeira? Primeiro que ela trouxe aquela fórmula básica que eu já falei aqui em outros vídeos, que você nunca deve gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você ganhar 100, você deve gastar no máximo 90. Se você gastar no 85, 90, vai te permitir gerar uma reserva, uma sobra. Você deve, obviamente, aplicá-la para depois, em momento emergencial, você utilizar desse recurso. Nós já falamos aqui também sobre reserva de emergência. Por outro lado, se você gasta exatamente aquilo que você recebe, você ganha 100, gasta 100, você não tem condições de poder ousar, sonhar, realizar algo que seja extra à sua rotina, já que todo o seu orçamento está comprometido com a renda que você tem. Por outro lado, e eu coloco dessa forma bem radical, nem pensar é quando você, obviamente, gasta mais do que você ganha, porque você já está corroendo parte da sua renda futura. Então isso vira uma bola de neve, um valor quase que impagável. Mas você que tem consciência dessa situação, que sabe que isso é essa regra de ouro estabelecida não só pela minha mãe, mas com certeza por todas as mães desse nosso mundo, que ensinam, que orientam os seus filhos como lidar com dinheiro, você na prática também faz isso? Você pratica isso? Eu estou falando isso diretamente olhando os seus olhos, porque eu tenho certeza que o seu filho vai aprender daquilo que você praticar. Sabe aquele famoso ditado, faço o que eu falo, que eu não faço o que eu digo? Essa é a provocação do nosso vídeo de hoje. Não adianta você cobrar que o seu filho tenha determinada disciplina na escola, se você já contou para ele que quando você estava estudando, você fazia bagunça. Não adianta você querer que o seu filho não beba, não ingira álcool muito, se você foi o primeiro a convidar ele a tomar um copo de cerveja. Você ensinou o caminho para ele. Então, da mesma forma que às vezes de uma forma negativa nós ensinamos os caminhos para os nossos filhos, nós podemos reverter e fazer isso também de uma forma positiva, como conduzir o seu filho para a igreja, como levar o seu filho a praticar atividade física, praticando obviamente com ele, não só futebol, como outro esporte, fazendo caminhada, correndo, nadando. Ensinar o seu filho a ler livro é muito legal. Você fala assim, olha, leia esse livro. Se ele nunca viu você pegar um livro para ler. A educação financeira é a mesma coisa. Não adianta você cobrar que os seus filhos saibam lidar com o dinheiro se vocês não servem de exemplo, sabe? Existe um ditado que fala que o discurso, a prática, ela ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, se você
pratica, o seu filho vai praticar. Então, como você vai ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro? Primeiro, você tendo a sua disciplina financeira, você não gastando mais do que você tem, você planejando os seus gastos, né? Você tem um sonho? Tem que realizar sim. A vida é única, é ímpar. Se você tem um sonho, a minha sugestão é que você corra atrás e vai realizar o seu sonho. Mas para realizar o seu sonho, você não pode ir lá contratar um empréstimo no banco ou pegar o seu cheque especial e viajar e ver o que vai acontecer depois. Não, você tem que economizar, tem que guardar dinheiro, tem que definir um valor mensal que você vai depositar em uma conta, vai guardar aquele recurso para aí depois você pode de viagem e viajar pelo mundo. Essa que é a ideia. Educação financeira, para mim, falando de uma forma bem sintetizada, ela tem dois pilares extremamente importantes. O primeiro é a regra de ouro que a minha mãe estabeleceu: não gastar mais do que aquilo que você ganha. Esse é o ponto crucial, porque através desse movimento seu de economizar, de guardar todo mês uma sobra, que vai variar de 10% a 15%, conforme a gente já tem preconizado aqui no nosso canal, de 10% a 15% de sobra, que você vai investir no mercado financeiro para depois realizar seu sonho, que está perfeito, essa é a primeira regra de ouro. A segunda é planejar. Não adianta você acordar hoje e falar assim: vou pegar o ônibus, vou pegar o avião, vou pegar meu carro e vou viajar pelo... Se você não tem um centavo no bolso, você vai poder fazer isso? Possivelmente vai. Com uma certa dosagem de irresponsabilidade, você vai sair pelo mundo. Mas e aí? Na primeira parada, quando a gasolina do seu carro acabar, quando o tocador do ônibus ou quando a entrada do avião eles te cobrarem o bilhete que você não tinha comprado, você vai ficar parado na estrada. Essa que é a grande verdade. Então, se você quer que o seu filho tenha uma boa educação financeira, já que ainda o nosso sistema educacional não ensina na escola, que eu digo, repito, deveria ser o caso. A minha sugestão é que você comece a praticar a educação financeira na sua casa e mostrar para o seu filho, como a minha mãe me ensinou, de que primeiro, qualquer renda que ele tem, vamos supor que você dê uma mesada para ele, sabe? E ensinar para ele que ele não deveria consumir toda a mesada comprando bens, comprando brinquedos, comprando doces, balas, se ele for muito novinho, a seus 5, 6, 7 anos, mas mostrar para ele de todo o valor que ele recebe, uma parte ele tem que cofrinho, ele tem que guardar, sabe aqueles cofrinhos antigos? Guardar no cofrinho sim, que seja moeda, que seja nota, para depois, quando ele tiver um valor maior, de repente você ir lá, abrir uma poupança para ele e guardar o dinheiro. Eu já falei aqui, até fazendo um link com o vídeo mais curto que nós publicamos na última semana, né? A gente, né, no Brasil, né, eu conheço muitas pessoas que quando a criança nasce, como uma forma de celebrar o nascimento, abre uma caderneta de poupança, estabelece uma meta mensal de guardar dinheiro para que a criança, quando ela tiver condições ou consciência do gasto daquele dinheiro, ela possa aplicar aquele dinheiro de uma forma que melhor lhe convenha, orientar pelos pais. Falei também que nos Estados Unidos, como um presente que se dá quando um filho nasce, se compra uma ação e deixa ela valorizando na linha do tempo, para que o filho possa lá, que é um sistema educacional um pouco diferente daqui, possa fazer a sua faculdade, possa estudar, possa ter uma vida. E isso tem a ver com a sua educação financeira, que vai ser transmitida para os seus filhos, que vai se converter em educação financeira para os seus filhos. Então, se você tem educação financeira, teoricamente seu filho também vai ter. Se você não tem educação financeira, teoricamente ele não vai ter. Então, a nossa proposta é: você quer saber ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro? Primeiro, pratique a educação financeira. Guarde, economize, não gaste tudo, não se endivide e mostra para o seu filho os caminhos. E outra coisa, gente, vamos ser muito sinceros, é crucial saber falar não. Muitas das vezes, quando você sai com uma criança na rua, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, ele vai, se for numa loja, ele vai querer comprar tudo. Faz parte da natureza da criança desejar as coisas e querer. Compete a você discipliná-la nesse gasto, nesse consumo, mostrar para ela que o padrinho, que o tio, que o papai não tem o recurso suficiente para comprar aqui tudo aquilo que ela quer. Compra um item, né? Parcele, mostra para ela que as coisas funcionam desse jeito. Porque as pessoas passam a perceber, e as crianças aprendem muito rápido, elas vão dar valor à sua postura, vão dar valor não àquele bem que ela comprou, que daqui a pouco vai deteriorar, vai estragar, vai ficar encostado num canto, em mais um baú cheio de brinquedos. Mas na verdade mostrar que ela tem que saber planejar e usar isso com devido cuidado. Isso é educação financeira para as crianças, para os filhos. Então a minha sugestão é, claro, mostrar para ela se a sua filha, seu sobrinho, seu afilhado, sei lá, se ele recebe algum dinheiro
todo mês, seja derivado de uma mesada, seja porque um tio dá, seja porque fez aniversário e alguns desavisados preferiram dar dinheiro porque não tiveram tempo de comprar presente, que ela não deve tudo aquilo de uma vez. E essa ideia de guardar com o devido cuidado, com o devido carinho, é que vai mostrar que as pessoas precisam, e as crianças vão aprender isso, a melhor se relacionar com o dinheiro. A educação financeira está vinculado a relacionamento. Então, se você ensina o seu filho pelo exemplo, que ele deve economizar, que ele deve planejar, que ele deve saber que em determinados momentos ele não vai poder consumir tudo aquilo que ele deseja, você vai estar dando passos largos, vigorosos para a formação financeira do seu